Hoje teve, sabe o que é quiprocó? Sim. Bate-boca, calundu. Hoje teve uma discussão na Assembleia Legislativa e a deputada Gracinha Moraes Souza, ela chegou às lágrimas. Conta pra gente, Lídia. Foi uma discussão lá entre a deputada Gracinha e o deputado Evaldo Gomes. Ele que estava presidindo hoje a sessão, o deputado Franzé não presidiu a sessão. A deputada Gracinha relata que ela, por diversas vezes, chegou a pedir a palavra, queria apresentar um requerimento e, segundo ela, o deputado Evaldo não deu voz, não deu ali a permissão, já que ele era o presidente, para que ela pudesse apresentar o seu requerimento. Gracinha afirma que isso não seria de agora. Várias vezes ela teria tentado falar na Assembleia e não teria sido ouvida. Ela coloca que é pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser da oposição. Para resolver a confusão, foi chamado um bombeiro, o deputado Fábio Novo, que é o líder do governo. Ele levou a deputada até a presidência, ela estava chorando bastante e aí os dois conversaram para tentar resolver essa questão. Que pena. Atentai bem, Gracinha Moraes Souza é o Ismael Silva da Assembleia Legislativa. Existe o seguinte, em todo o parlamento, quando um deputado se destaca, principalmente se ele for da oposição, os governistas escalam uma pessoa para calar essa pessoa. Não estou dizendo que é o caso do vice-presidente da Assembleia, Evaldo Gomes, mas o que Gracinha Moraes Souza está sofrendo é o mesmo que Carmen Lúcia denunciou. Ela disse que, às vezes, na principal corte de justiça do Brasil, ela tem dificuldade em falar por ser mulher. Então, o que está acontecendo com a Gracinha Moraes Souza está acontecendo com o Ismael Silva na Câmara Municipal de Teresina. Estão tentando calar a voz da oposição. Lembrando que essa casa é parlamentar. E parlamento vem exatamente de discussões. E quando a discussão ela vira unilateral, ela vira o calar, o amedrontar, pelo menos para nós mulheres isso não funciona muito bem, não. A gente já até é bem acostumado a isso e não é bem a isso. E quando a gente permite todo, mas não é exclusivamente. Vossa Excelência está no regimento, só para cumprir o regimento. Vossa Excelência pode usar a tribuna porque é o grande expediente. Sim, mas eu preferia aqui. Certo, tudo bem, fique à vontade. Eu sei dessa parte, mas é porque eu acho até menos formal e a gente não precisa de tanta formalidade para o grande expediente para alguns tópicos. Hoje aqui o grande expediente é justamente para a gente refletir mais o que é o parlamento, que são pensar diferentes. Nós aqui não entramos com características nem parecidas um do outro e muito menos com princípios e valores iguais. Mas a gente tem que respeitar a Constituição Federal acima de tudo, que a nossa Constituição Estadual está abaixo. Alguns, às vezes, ou por não ter estudado tanto as leis, esquecem muito disso por falta de sensibilidade. Isso é comum na sociedade, mas nós parlamentares não. A gente não pode usar que a gente não conhece os direitos fundamentais, as cláusulas pétreas da Constituição e, principalmente, todos os princípios que fundamentaram todas as conquistas, que é o de liberdade, o voto direto e o de lutar pelo que se acha correto. Então, hoje vai meu repúdio a isso que eu fui abordada hoje. Eu acho que o parlamentar tem um direito, não só o direito, ele tem um dever, de expor com o coração o que ele pensa. A gente perde a eleição, isso eu aprendi com meu pai muito novo, mas a gente não perde princípios nem valores. Então, hoje vocês estão me vendo assim, até mais chateado, porque eu acho que é abrupto a democracia que eu sofri aqui em cima. E eu deixo meu repúdio nessa casa hoje. E a nossa outra pauta é que calar, nunca. Temer, não tem. Sabe que iam passar por isso? Sabíamos como aceitamos lá atrás o desafio e a missão. Saber como alguns usam o poder a intimidar, nós já conhecemos essa história aí derretida na humanidade. Dizer que nós não temos nenhum medo e que são um combustível para a gente continuar. E que aos que pensam, que nos intimidam, com algumas manipulações, às vezes usadas de forma até cruéis em mídias, tornando os fatos que não são fato, tornando aquilo que não é certo, e ferindo os princípios da transparência, os princípios dos diálogos, e principalmente não lhe dando a liberdade de expressão dentro de um parlamento, então não é parlamento.
Então a gente tem que mudar o nome da casa. E aqui é meu repúdio. E esse repúdio, às vezes, esses atos, que pelo menos a minha pessoa, como deputada, com todo respeito ao nome do vocês têm toda a autonomia de criticar, de debater sobre qualquer tema, exceto calar a boca um do outro. Porque com isso, vocês nunca vão ter minha colaboração. Vocês nunca vão me ter do lado. As discussões, elas têm que ser claras e transparentes. Porque eu acho que quem não tem coragem de falar na frente de quem nos elegeu, só aceita falar em gabinetes, então nós não estamos bem. Porque não foi para isso que nós fomos eleitos. Então hoje eu sou uma minoria aqui. Uma minoria que tem coragem de ficar sozinha aqui falando. Não nos intimida. Porque nossa missão nós vamos cumprir até o último dia do mandato, aquilo que a gente prometeu lá. Porque a gente, graças a Deus, sempre viveu com isso em política e nas adversidades nós aprendemos muito. Enquanto alguns acham que o poder absoluto e a subserviência a cargos e a busca do poder constante nos conquista, estão redondamente enganados. Na adversidade foi onde nós mais aprendemos e crescemos. E isso nos brindou exatamente a essas cenas vexatórias. A essas cenas que às vezes mulheres são mais sensíveis que os homens, mas muitas vezes tem homens mais nobres que sabem nesse momento ter coragem, que algumas mulheres não têm. Então, hoje, fugimos até um pouco a pauta, porque nossa pauta era municipalista. A nossa pauta hoje é uma pauta de pedir clamor, de ajuda, porque nosso município não encontra nenhum governo, nenhum governador e nenhum partido lá e briga. Em dar favor da nossa população que é sofrida e precisa. Nós temos uma luta muito grande na planície e vai até de encontro com as propostas do atual governador. Por isso que a gente veio aqui pedir. A gente sabe a hora de pedir, de reclamar, mas também a gente não perde a luta nem a esperança. Então a gente veio hoje aqui pedir para o governador ver com muita sensibilidade a questão da Vila Olímpica, o Ministério Público também, tanto federal como estadual, para essa casa. Aqueles que ainda se preocupam um pouco, porque a grande maioria, infelizmente, a gente não sabe o que está no coração. A grande maioria da população clama que aqui sejam representantes do povo. Então, o que a gente vem pedir a cada um? Que se lembrem que discursos vazios, está todo mundo cansado. E não subestime tanto nossa população, não. Nossa população está evoluindo. Contra todas na educação. Os pais de família estão pagando caro por uma educação que devia ser pública. Estão pagando muito caro, estão sacrificando desde o menorzinho. Coisas que muitos chegam num patamar e perdem a sensibilidade, não escutam mais o menor. E é esse clamor que nós vamos usar a tribuna aqui hoje. É o clamor de justiça. Não é essa justiça vazia que usa a mídia como quer, porque nós temos excelentes jornalistas. Mas a gente sabe que em todo meio profissional existe também aqueles que são usados, né? Infelizmente. Existem aqueles que não podem dizer porque temem a retaliação. Existem aqueles que são ameaçados também. Então, a gente sempre vai entender o outro lado também. Existe o jornalismo, que é o bom jornalismo, que tem coragem, às vezes ele é combatido, justamente porque ele tem coragem de dizer o que a maioria do poder, que não é a maioria do povo, manipula as informações. E é isso que essa casa devia representar, o contraponto. Nós aqui temos a obrigação moral, ética e constitucional de sermos o contraponto e não subserviente a ninguém. Então aqui, o incremento hoje não foi lido, a CV conversa, mas eu não vi o porquê de tanta intimidação da casa e poder dar uma informação simples. Se todo dia bater no meu gabinete, tenho certeza que dos senhores também, sobre o porquê que a saúde dessa casa, o setor de saúde não está funcionando, sobre o porquê nós parlamentares não podemos saber data, sobre o porquê nós parlamentares somos sempre excluídos das informações de forma rápida e objetiva, sobre o porquê que ofícios não são respondidos, a prazo a gente não sabe nem o prazo. Então, se essa resposta que essa casa dá a parlamentares, essa resposta que eu dou ao povo, não nos colocaram nisso para isso. E aqui a população vai ter alguém para ouvi-la. E vai ter alguém que custe o que custar. Retaliação que tiver, opressão que tiver, todo o time eu já estou preparado. Não só sofreu isso a vida toda, nós somos calejados. Nós somos mulheres, sim.
mas nós temos a força que muitos homens se mostram na covardia e não apresentam. Porque na hora que tem que ser, nós seguimos nosso coração e nossos princípios. Esse vai ser o nosso tom, que foi o tom que a gente fez em campanha, e quem nos conhece é exatamente como a gente pensa e age. Porque agir diferente do que fala é muito fácil, a mídia faz isso muito bem quando ela quer. A desinformação é um dos maiores cânceres que nós temos, porque ele manipula a tal ponto que às vezes a própria população fica vítima dela mesma pela falta de informação e pelo desencorajamento. Então, se Deus me deu essa missão, pode ter certeza, durante os 4 anos vai ser de ouvir qualquer um, do menor ao grande, lutar por ele, e sob nenhum tom de ameaça, nem de sublinhas, nem subjetivamente, nem objetivamente, irá me tirar do tom. Porque o meu tom aqui vai ser servir. E servir, eu sei, porque eu aprendi com o maior mestre, com a maior mestra aqui do estado do Piauí, que foi o ex-governador Monsanto e a ex-primeira-dama Adalgisa. Então, isso daí, a gente sabe lutar, a gente sabe combater o bom combate, mas a gente sabe os nossos limites. Os nossos limites são respeitar o outro. Onde termina o seu direito, começa o do outro. Então, aqui aos nossos parlamentares, nós vamos deixar uma reflexão. O direito de cada um de vocês termina onde começa cada um do outro parlamentar do lado, independente de ideologias, independente de partido, independente de concordar ou não. E nunca mais me chamem para assédio moral nessa casa. Muito obrigada.